Olá, seja bem-vindo à nossa live. Tema de hoje: suplementação na gestação. Será que precisa? Quais são os suplementos que eu realmente preciso fazer uso? Por quê? Como? Será que isso realmente é necessário? É mito? Por que as pessoas não falam sobre isso? Por que isso não vira um protocolo para todas as gravidinhas? Vou explicar tudo, tá bom? Seja muito bem-vindo a essa live aqui hoje. Você que está chegando aqui agora, deixa eu explicar o que aconteceu. Deixa eu até tirar o microfone do YouTube aqui. Eu sempre faço às terças-feiras, às 7h30 da noite, uma live chamada A Nutri Responde, com um tema que vocês escolhem e eu trago para cá para poder explicar, falar sobre esse tema. Como o tema de hoje envolve slide, o tema de hoje é uma aula super completa, eu pensei o seguinte: vou fazer pelo YouTube. E está tudo pronto aqui, slide, pá, tudo. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o programa que roda a live no YouTube não quis colaborar com a minha pessoa. Mas como compromisso, estamos aqui. Eu só vou pedir a sua ajuda a fazer o quê? Possivelmente você ficou sabendo da minha live através de alguém que te chamou, através de algum grupo que eu compartilhei o link do YouTube. Então eu vou pedir para você ir lá rapidinho nesse grupo, fazendo um favor, e falar assim: gente, a live começou lá no Insta da Iessa mesmo. Avisa lá para mim, fazendo um favor, porque nós estamos apenas começando. Como eu falei, vai ser uma aula super completa e você precisa assistir. Se você tá gravidinha, chame seu esposo, sua rede de apoio, sua família. Não, isso, eu não tô grávida, mas eu pretendo engravidar. Ou não, eu sou mulher e quero emagrecer, mas eu tô aqui porque eu quero aprender. Isso, faça isso mesmo, que conhecimento liberta. E vocês vão perceber que o que eu vou falar aqui vai ser uma libertação na saúde de vocês. Certo? Então já foram lá, gente, avisar, fazendo um favor nos grupos que pelo YouTube deu errado? Tá tudo bem por isso, eu agradeço se você foi lá e fez isso. Bora lá então. Gente, para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Nutriessa Comério, eu sou nutricionista integrativa e especialista em ajudar mulheres incríveis a emagrecerem sem dieta. Mas o que isso tem a ver com gestação? Primeiro, grávida estou eu, tô até com o último botão aberto aqui da calça, tô gravidinha da Isa nesse momento, do 7º pro 8º mês. E eu tenho pós-graduação também em nutrição materna e infantil. Eu não fico falando muito sobre isso porque eu tomei a seguinte decisão: que eu atendo crianças, sim, adolescentes, bebês, desde que eu atendo os pais. Eu entendo que a criança não tem poder de compra e que a criança só vai ficar te pedindo um determinado alimento ou não se você apresentar ele. Então, durante a minha vida, durante esses 15 anos de consultório, eu me cansei de ver cenas do tipo: os pais levaram o filho lá para emagrecer, por exemplo, ou para melhorar a alimentação, e colocando ele como se ele tivesse que ser tratado, sendo que ele é o fruto do meio. Então hoje eu adotei a postura de que eu atendo sim crianças, tudo direitinho, mas de mamães que eu já cuido, de mamães ou papais, principalmente daqueles que eu cuido desde a barriga, porque nós sabemos que quando nós estamos gestando, nós temos a possibilidade de gerar um ser humano ali forte, uma nova vida, que você pode ali prevenir várias doenças, inclusive osteoporose. Você sabia disso? Osteoporose é uma doença senil que começa lá na pediatria. Hoje mesmo, com seu filho pequenininho, você pode começar a prevenir a osteoporose, porque depois que você já parou de crescer, depois que você entrou na menopausa, depois que toda a cascata hormonal mudou, aí já passou do time. Mas não é o tema de hoje. Então bora lá. Então agora que você já me conhece, o tema de hoje é suplementação na gestação. Por que trabalhar esse tema? Porque, gente, eu quero ajudar muito vocês. Eu atendo muitas pessoas, mas eu recebo muito mais ainda pedidos de ajuda de mamães. Eu participo de vários grupos de mães, né, de rede de apoio, esse tipo de coisa. E eu vejo cada coisa que me dói o coração. Então eu tô fazendo essa live aqui para poder ajudar. E isso, o que você vê nesses grupos que tanto te incomoda assim? Eu vejo mulheres com cabelo caindo, fotos de bolos de cabelo, isso durante a gestação, após a gestação,
unhas quebrando, aquelas unhas todas no cotocozinho, unhas descascando, pessoas que estão sem disposição, se arrastando, cansadas demais da conta, e não precisa ser assim. Eu preciso gritar para o mundo que não precisa ser assim. Então, se você está aqui, por favor, embaixo desse vídeo tem um aviãozinho. Eu vou pedir para você enviar para pelo menos 5 mulheres que você conhece, que você talvez se lembre de ter ouvido ela reclamar, mamães ou não. Nossa, meu cabelo tá caindo. Nossa, eu tô sem ânimo para levantar de manhã. Eu coloco o despertador no meu celular, o soneca, perdão, várias vezes para poder levantar. Nossa, eu tô com problema de circulação. Nossa, eu tô com muita dor, eu tô com dormência. Nós estamos aqui ao vivo com 43 pessoas. Vamos bater a meta de chegar a 100? Envie, clica nesse aviãozinho aqui, porque de fato o que eu quero trazer aqui para vocês vai ajudar muito, 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 muito. Ai, gente, eu tô aqui com meu com os meus slides todos aqui na minha frente para poder mostrar para vocês. Mas enfim, o que eu quero falar aqui para vocês? Que essas situações que eu descrevi, cabelo caindo, a unha quebrando, desânimo, cansaço, hipoglicemia, dormência, excesso de peso, tudo isso são sinais e sintomas que o nosso corpo dá, que são comuns, mas não são normais. Aí você fala assim, mas peraí, é comum, mas não é normal? Tem coisas que são comuns, por quê? Porque está acontecendo com muita gente ao mesmo tempo. Mas é normal? Não, pelo menos não deveria ser. Exemplo, você comprou um carro e de repente você percebeu que os pneus do carro começaram a ficar desalinhados, ter problemas, enfim. E você começou a perceber que as mesmas pessoas que compraram o mesmo tipo de carro que você começaram a reclamar da mesma coisa. E aí vem a notícia lá da indústria que fabricou o carro. Olha, gente, vamos fazer um recall. Por quê? Porque esse carro está com um pneu defeituoso. Então, assim, foi comum acontecer esse tipo de problema nos pneus dos carros? Foi. Mas é normal que isso aconteça? Não, não é normal. E o problema começa quando as pessoas começam a confundir o normal com o comum. E eu não estou, em momento algum, culpando essas pessoas, porque de fato elas não têm essa obrigação de saber, né? Apesar de hoje estarmos em uma época onde nós temos a informação muito acessível, na internet a gente encontra informação, mas informação o quê? Desencontrada, desorganizada, você não sabe a fonte, o quanto aquilo ali é seguro ou não. Você espera o quê? Você espera ouvir isso do médico que está te acompanhando, certo? Normalmente é isso que a gente espera. Só que o que acontece? Muitas vezes os obstetras que acompanham as gestantes, eles não tiveram na sua grade curricular isso que eu vou explicar para vocês. Isso que eu estou falando aqui para vocês vem da nutrição. E infelizmente a medicina, ela segmentou as áreas por fins didáticos, né? Especialização. Ah, fulano de tal é oftalmo, então ok, ele vai cuidar da saúde dos olhos. Se você pergunta alguma coisa sobre hormônios da gestação, muitas vezes essa pessoa não vai saber a fundo. Por quê? Porque de fato ela usou uma área específica. Só que elas esqueceram que esse olho está dentro de um corpo, entendeu? Por isso que eu falo que eu trabalho com a nutrição integrativa. Eu procuro ver a pessoa não só dentro daquilo que está acontecendo na saúde dela, mas dentro do contexto, das emoções, do dia a dia, daquilo que ela está vivendo. Afinal de contas, nós estamos inseridos em um meio e esse meio nos influencia sim. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas por que meu médico não me falou? Gente, muitas vezes, não estou falando que são todos, tá? Porque eles não sabiam, porque eles não tiveram esse tipo de informação que eu vou passar aqui para vocês. É por isso que eu tô querendo que vocês convidem o maior número de pessoas possíveis, tá bom? A mulher, ela precisa ser suplementada durante a gestação. E você poderia me falar assim, mas você é nutricionista. Você não deveria estar falando que os alimentos dão conta, que não é necessário fazer suplementação? Gente, não. Primeira coisa, vamos lá, vamos organizar aqui as coisas. Nós não estamos mais na época dos nossos avós,
que tinham hortas, que eles mesmos plantavam, que eram policultura, que o terreno era super fértil. Não. Hoje, se você mora em uma cidade, a maior parte daquilo que você compra vem lá de instituições, que vem de indústrias, né, de plantações de monoculturas. E muitas vezes aquele solo já está pobre. Você sabia que o solo também precisa ser suplementado? Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, nós temos um sítio, quem me acompanha sabe que volta e meia no final de semana eu estou lá e eu filmo lá quando eu estou na roça, eu chamo de roça mesmo, eu falo que sítio é chique. Lá nós temos a plantação de café. E foi muito bacana que há um tempo atrás, num feriado, foi lá um técnico de agrícola, e ele foi fazer o que especificamente no solo lá do meu sítio? Ele foi fazer a correção do solo, que nada mais é do que a suplementação. Eu achei fantástico, porque eu comecei a conversar com ele e ele tinha que suplementar o solo de magnésio, fósforo, ferro, tudo aquilo que eu vejo de carência nutricional nas pessoas. Nós temos estudos que mostram que a nossa população, ela tem um perfil nutricional que o nosso solo tem. Quanto mais pobre o solo, menos nutrientes nós temos. Quanto mais rico o solo, mais nutrientes nós temos. Quer um exemplo? O magnésio é um tipo de nutriente que, se nós pudéssemos, eu estou falando aqui agora brasileiros, tá? Suplementar sequencialmente seria importante, porque a gente só encontra magnésio em solos de países que tiveram atividades vulcânicas, como o Brasil não tem. Se você consumir um alimento que lá no livro está escrito que ele é rico em magnésio, ele não tem, porque aqui nós não tivemos atividade vulcânica. Então o solo, ele também fica pobre se ele não tiver cuidado. E olha só como é que estão as nossas matas sendo devastadas, como é que está tendo um aumento de erosão, como é que o solo está ficando mais pobre. Então, primeiro ponto, mesmo que você tenha uma alimentação maravilhosa, eu não posso garantir que você esteja tendo todos os nutrientes que você precisa, porque aquele solo já não é mais o mesmo que as suas avós conheceram, ok? Segundo ponto, muitas vezes esses alimentos saudáveis que nós compramos por aí, eles não são orgânicos, têm agrotóxicos, e esses agrotóxicos, eles têm na sua base metais tóxicos, e esses metais tóxicos entopem os nossos receptores de nutrientes, de vitaminas e minerais. Então, quanto mais produto que tem agrotóxico você come, menos o seu corpo com o tempo consegue absorver os nutrientes, entendeu? Então tem esse outro ponto. Legal, tô lendo aqui os comentários, mas depois eu vou responder tudo direitinho para vocês, tá bom? E outro ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas não estão se alimentando bem. Gente, a alimentação tá cada vez pior. Então, às vezes a pessoa quer confiar só nos alimentos, mas nem ela come alimento de verdade. Ela come muito produto alimentício. E essa, qual que é a diferença de produto alimentício com alimentos? Produtos alimentícios são aqueles que vêm na caixinha, no supermercado, com uma lista de ingredientes extensa, que muitas vezes você nem sabe o que é e que durou meses, se quiçá anos no armário ou na geladeira. Aquilo ali não tem nutriente nenhum. E um quarto ponto que eu gostaria de falar aqui para você, sendo bem objetivo, é que uma coisa é você comer, outra coisa é você absorver. Quantas pessoas que eu atendo atualmente que reclamam, que se queixam, que o intestino não funciona. E meu intestino não funciona, eu não consigo evacuar, eu vou no banheiro de 2 em 2 dias, eu vou no banheiro de 3 em 3 dias. Eu já vi pessoas falando pra mim que ficam até 10 dias sem ir no banheiro. E o intestino, uma das principais funções que ele tem, é o quê? É de absorção dos nutrientes. Então, se você tiver a melhor alimentação do mundo, mas o seu intestino está sempre poluído, sempre entupido, eu não consigo garantir que aquilo que você está comendo ou até mesmo tomando de forma oral esteja sendo absorvido. Consegue perceber? Então, olha só, por esses 4 pontos, eu falo para vocês de todo o coração que não são só as gestantes, mas que temos muitas pessoas desnutridas por aí. E a causa raiz de toda doença começa em uma deficiência nutricional.
O nosso metabolismo, o nosso corpo, ele só funciona porque tem nutrientes. Imagina que você vai construir uma casa e você tem uma equipe de pedreiros lá, ó, top, excelente, tá bom? Só que você contratou esses pedreiros, mas não deu material para eles. Eles chegaram lá para trabalhar, não tem tijolo, não tem cimento, não tem material. Eles vão sentar lá e vão ficar o quê? Vão ficar com braços cruzados. Por quê? Porque não tem o que fazer. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento. E eu falo assim, Ele é lento por quê? Me explica isso, né? Como é que você percebe isso? E muitas vezes, quando eu peço os exames, essa pessoa chega com os exames no consultório, eu vejo o seguinte, tá desnutrida, ou desnutrido, né? Tendo homens e mulheres. E com uma correção nutricional, muitas vezes sendo necessária a suplementação, a gente, resgata essas pessoas. Eu faço essas pessoas ficarem mais jovens, afinal de contas existe a idade biológica e existe a idade cronológica. A idade cronológica é aquela que está lá no seu documento. A idade biológica é aquela que você sente que você tem. Então, por isso eu quero que você entenda que muitas vezes nós vamos precisar sim de suplementação e não é nenhum tabu eu, enquanto nutricionista, falar isso. Mas por que tem muitos nutricionistas que nem pedem exames, por exemplo? Eles não pedem exames, isso acontece, tá? Em consultório, a pessoa fala assim pra mim, deixa eu só falar aqui rapidinho pra vocês. Ô Tiara, deixa eu só te pedir um favor. Coloca aqui nessa... Tiara e todo mundo, tá? Tá vendo aqui embaixo do vídeo esse balãozinho com uma interrogação? Eu vou pedir pra vocês colocarem as dúvidas ali. Por quê? Porque eu vou desenvolver o assunto e depois eu vou respondendo todas as dúvidas. E aí, se vocês colocam aqui, eu acabo lendo com medo de deixar passar e eu acabo desconcentrando. Vamos combinar assim? Embaixo do vídeo tem uma interrogaçãozinha, vocês colocam ali as dúvidas de vocês ali, que no final eu consigo responder pelo menos as mais pedidas, ou dependendo do nosso tempo, até consigo responder todas, tá bom? Só pra gente poder combinar dessa maneira assim, ficar organizadinho. Então vamos lá. Então, por esse motivo, eu tô falando que não é nenhum tabu pra mim, enquanto nutricionista, falar da importância da suplementação. Mas por que nem todo nutricionista pede exame ou fala que não é necessário, que vai cuidar só da alimentação? Porque muitas vezes as pessoas não aprenderam isso. Eu tenho várias pós-graduações, eu gosto de estudar. Então, muito do que eu tô falando aqui pra vocês é porque eu fui em busca de uma informação a mais. Não foi só com aquilo que eu aprendi na faculdade. A faculdade, quando a gente sai da faculdade, que a gente forma, o que é formar? Formar é entrar na forma. Formar é fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Só que a gente sabe que isso não é o suficiente, que a gente precisa de ir além. E por isso que esse tema de hoje é tão relevante assim. Beleza, vamos lá. Vamos começar. Já entendi que muitas vezes aquilo que eu estou comendo pode não estar sendo suficiente para mim. Por quê? Vamos lá, porque o solo está pobre, porque ele vem de uma monocultura, ele não teve uma correção, porque muitas vezes aquilo que eu estou comendo tem muitos agrotóxicos, porque muitas vezes a minha alimentação nem está tão boa assim, e outra porque talvez meu intestino está entupido, eu não estou dando conta de absorver aquilo que eu estou comendo. Existem outros fatores que eu poderia citar aqui, mas eu estou resumindo e sendo bem objetiva. Em nome de Jesus, quando eu conseguir fazer essa aula pelo YouTube, eu consigo passar com os slides, com tudo mais completo, mas tudo bem. E aí, nós estamos falando isso para uma pessoa normal, né? Ali, um indivíduo comum. O que acontece? Quando se fala em gestante, o negócio fica mais delicado. Por quê? Porque a gestante, ela tem suas demandas nutricionais aumentadíssimas, porque ela está gerando uma vida. Gente, o nosso corpo tem 9 meses, que na verdade são 10 meses, para gerar uma vida. Olha quanto nutriente é necessário para isso. E às vezes a pessoa não tem uma alimentação que não é boa nem para ela, quiçá para o bebê. Então é muito importante dar atenção a essa parte da suplementação, porque mesmo que você tenha uma alimentação linda, possivelmente você não vai conseguir fechar algumas cotas de nutrientes. E eu quero falar sobre um nutriente de todos que eu poderia falar aqui,
específico que faz toda a diferença na formação do bebê, diminuição de riscos de nascimento de parto prematuro, de mau desenvolvimento, de bebê pequenininho demais, de várias situações. E para mãe, né? Evitar depressão pós-parto, baby blues, cansaço, queda de cabelo. Se eu pudesse destacar se eu pudesse falar assim, eu vou falar sobre um nutriente hoje de forma mais profunda, eu falaria sobre o ferro. O ferro é um nutriente essencial na formação do feto. Sem o ferro, a criança pode ter o seu crescimento e desenvolvimento prejudicado, não só na gestação, como também no seu nascimento, desenvolvimento e mulheres em fase fértil. Por que mulheres em fase fértil? Porque ali elas estão menstruando todos os meses, perdendo através daquele sangue ali bastante ferro. Então tem mulheres que elas já entram na gestação devendo, elas já entram anêmicas. E aí, por conta do crescimento do bebê, por conta dessa geração da vida, aí ela começa a dar aquilo que ela não tem. E o ferro, ele é essencial para a manutenção da vida. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu quero ler aqui para vocês um dos slides que eu não consegui mostrar. Mulheres com anemia por falta de ferro sentem-se cansadas, podem ter bebês pequenos com restrição de crescimento e também outras complicações como trabalho de parto prematuro, incluindo chances de mortalidade perinatal. Além disso, a anemia em crianças já nascidinhas, grandinhas, está associada ao retardo do crescimento. Então tem gente que fala, nossa, mas seu filho é magrinho, é pequenininho, não está crescendo? Pode ser anemia. Pode também comprometer a capacidade de aprendizagem. Então tem crianças que têm dificuldade de aprender, de se concentrar. Isso é anemia, gente. E até mesmo a falta de atenção e baixa resistência a infecções. Se você, seu filho, se estão passando mal com muita frequência, pode ser anemia. E existem vários tipos de anemia, mas eu quero falar sobre um tipo que é a mais comum, que é a anemia ferropriva. E essa anemia ela é mais comum principalmente na gestação, porque na gestação há uma hemodiluição. O que acontece? Nós gravidinhas, um aumento de pelo menos 50% do nosso volume sanguíneo. E o que acontece? Aumenta o sangue, o número de hemoglobinas cai, dilui. E ao mesmo tempo nós temos que fornecer esse ferro para o bebê. Sobra pouca coisa pra gente. E se você não come essa quantidade, é o que eu vou mostrar pra você, aí piora tudo. Por que as pessoas que sentem anemia, elas sentem cansaço, fraqueza, elas ficam pálidas? Ah, e por que o cabelo e a unha caem, né? Fica caindo, fica quebrando. Deixa eu responder isso aqui primeiro. Eu quero que vocês entendam que para o nosso corpo, cabelo, unha é acessório. Isso não é tão importante para o nosso corpo como um órgão, por exemplo. Então, quando começa a faltar nutrientes, ele começa a liberar o quê? Aquilo que não é importante. Lembra da lagartixa? Não sei da sua cidade como é que se chama lagartixa. Na minha cidade, aquele bicho que às vezes passa na parede se chama lagartixa. Eu não sei se você alguma vez já tentou matar uma lagartixa, mas se ela cai e você tenta matar e erra o alvo, ela se sente ameaçada, ela libera o rabo. Ela sai correndo e larga o rabo para trás. Por quê? Porque esse rabo aí não é tão essencial para a manutenção da vida dela. É um acessório. Então, no menor sinal de perigo, ela larga o rabo para trás. Da mesma maneira que o seu corpo entende o quê? Se vai faltar nutriente, minha filha, ó, deixa essa unha quebrar, deixa o cabelo ficar ralo, deixa o cabelo cair. Por quê? Porque a gente tem coisa mais importante para fazer. Entendeu? Então, quando o seu cabelo começa a dar esses sinais, já é um primeiro sinal que tá faltando alguma coisa. E eu quero falar sobre o ferro, e por isso que eu falei para vocês convidarem todo mundo. Eu tô falando aqui para gestantes porque eu estou gravidinha, porque eu quero ajudar muito vocês, mas mulheres em idade fértil, mulheres que ainda menstruam, mulheres em geral, até porque tem mulheres que param de menstruar, entram na menopausa, mas já anêmicas. E homens também, tá, gente? Homens com relação ao ferro é um pouco menos frequente porque vocês não menstruam. E homem, de uma maneira geral, come mais carne do que mulheres. Só por isso, zero preconceitos, tá? Aqui eu tô falando mulheres porque é o mais comum mesmo.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa cena. Eu vou virar aqui o celular e eu vou mostrar aqui pra vocês pra poder ilustrar, tá bom? Deixa eu virar aqui. Ótimo. Tá vendo essa coisinha vermelha que parece uma conchinha assim? Então, isso daqui é uma célula vermelha. Isso daqui é a que leva o nosso oxigênio pelo nosso corpo. É a hemoglobina. Quando você faz um exame de sangue e tá lá assim, série vermelha, hemoglobina, é isso aqui, tá bom? A hemoglobina é uma proteína que carrega o oxigênio pelo nosso corpo. Então, presta atenção. Imagina que você mergulhou em uma piscina, tá? Você mergulhou na piscina e quando você mergulhou, você soltou um monte de ar lá dentro. Não sobe aquelas bolinhas assim? Porque o ar não consegue ficar junto com a água ali, eles não conseguem ficar no mesmo ambiente. E aí você pensa, como é que eu inspiro ar, oxigênio, e ele passa pelo meu sangue, vai até o dedão do meu pé e volta, e ele não... Como é que isso acontece, né? Como é que o ar consegue circular dentro do meu corpo, mais precisamente no meu sangue? Justamente por conta da hemoglobina. A hemoglobina, ela parece uma conchinha, igual aquela imagem que eu mostrei pra você. Quando você inspira, você inspirou, ótimo. O que acontece? Deixa eu pegar isso aqui para poder ilustrar. O oxigênio, ele encaixa na hemoglobina, que tem esse formato de conchinha, e vai percorrendo no seu corpo como um todo. Só que quando falta ferro, quando falta o pigmento M, que faz essa colinha aqui para o oxigênio ficar, o oxigênio não fica nessa colher. É como se você inspirasse, o oxigênio entra, mas não tem essa colher, ou quando tem, ela é muito pequenininha ou ela não consegue fixar o oxigênio. Por isso que eu falei que existem vários tipos de anemia. Eu tô aqui sendo mais objetiva. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem que tem anemia, mas elas ficam falando assim: nossa, tem uma falta de ar. Nossa, eu levanto, eu fico tonta. Nossa, parece que me falta o ar. É exatamente isso que está acontecendo. Não faltando ar, faltando hemoglobina para segurar esse oxigênio. Por isso que as pessoas anêmicas, elas ficam mais cansadas, por isso que elas têm indisposição, por isso que elas precisam de ir um pouco mais devagar. Não é porque a pessoa tá velha, não, porque tá anêmica. Tem gente que acha que velhice é sinônimo de doença e não é. Isso aí muitas vezes é desnutrição. Então, o que eu tô falando aqui pra vocês é que existe uma proteína chamada hemoglobina, que ela é responsável por levar o oxigênio pelo nosso corpo como um todo, e ela é formada justamente de quê? Um dos principais componentes de ferro. E se falta ferro, ela não consegue fazer o trabalho dela. E você fica aí o quê? Com falta de ar. Não consegue pensar. Porque esse oxigênio, gente, já tem que ir pro nosso cérebro também. É assim que o nosso corpo funciona. Olha só, fica um mês sem comer. Tô sendo dramática, né? Mas assim, vamos supor que teve aí um terremoto e que caíram os escombros e você ficou preso nos escombros e você ficou um mês sem comer. Ah, meu filho, dependendo da sua reserva, você sobrevive sim, tá bom? Agora, sem água, você não passa de alguns dias. Agora, sem oxigênio, ixi, você não passa nem de 10 minutos. O nosso principal nutriente não é comida, é oxigênio. Então, se você está se entupindo de comida porque fala assim, não, eu não posso comer pouco, eu não posso respeitar minha fome real, porque senão vou ficar com uma deficiência nutricional, mas você, na verdade, não consegue aproveitar o oxigênio que você inspira, você está muito mais deficiente, porque todas as toxinas que precisam sair do nosso corpo, elas precisam sair dessa troca gasosa. E sem hemoglobina, isso não acontece. Tá dando para entender até aqui, gente? Eu sei que eu tenho que usar alguns termos um pouquinho técnicos, mas eu tô sendo mais explicativa possível para dar para entender. Coloca um joinha aqui ou aperta o coraçãozinho aí do lado, só para eu saber que tá dando para entender até aqui, porque agora eu vou mostrar números. Eu quero que você entenda. Eu quero que você tenha consciência do que tá acontecendo aqui. Tá dando para entender, né? Poliana falou show. Coloca aí, gente, coraçãozinho, joinha. Eu quero saber se tá dando para entender, se eu tô usando as palavras certas. E lembra de chamar as amigas, tá? Pelo amor de Deus, porque o assunto é bom. Tá dando para entender, né? Mara. Então tá bom. Aí vamos lá. Estou falando sobre suplementação na gestação,
mas de uma maneira bem abrangente. E para dar exemplo da importância disso, eu estou usando um nutriente específico de todos que eu poderia usar, que é o ferro, tá bom? Estamos aqui nessa parte. Show, beleza. Deixa eu mostrar aqui agora para vocês o seguinte. Virei a tela. Olha lá o nosso slide, hein? Quantidade de ferro recomendada por dia. Vamos lá. Aqui tem idade e aqui tem a quantidade de ferro. Então, aqui está escrito para crianças, homens e mulheres, tá bom? Como a maioria aqui é mulher, eu tô vindo aqui para a parte da mulher, mas estou deixando as outras informações à vista. Se vocês quiserem, a gente pode tirar um print, tá? Aqui da tela. Pode tirar um print para guardar essa informação com vocês, tá bom? Isso aí, Charlene, mas chama as gravidinhas. Inclusive, vai lá nos grupos e chama a galera dos grupos pra cá, tá? Por favor. Olha só, mulheres em idade fértil, de 19 a 50 anos, deveriam ingerir por dia pelo menos 18 o quê? Miligramas de ferro por dia, ok? Olha só agora a gestante. Gestante vai precisar de 27 miligramas por dia. Aí você fala assim pra mim, e essa? Que aumento, né? Isso é muito, isso é pouco? Me explica. Será que a gente consegue ingerir essa quantidade no dia? Vocês que vão responder pra mim, ó. Quem não está grávida, foca nesse número aqui. Quem está grávida, foca nesse número aqui. Quem é homem, foca nesse número aqui. Tá bom? Olha só, gente, aqui. Que coisa, né? Homem, 8. Olha só, gente, 18. Ô, natureza, Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos ver se é fácil ou difícil ingerir essa quantidade de ferro diária. Aqui do lado esquerdo eu tenho aqui alguns alimentos, fontes de ferro. Aqui a quantidade, perdão, o tamanho da porção. E aqui miligramas de ferro, tá? Então, olha só, hein? Vou deixar aqui paradinho. Quem quiser printar, pode printar, tá bom? Observa, lembra que mulheres gravidinhas precisam de 27 miligramas de ferro por dia, tá? Aí, essa eu não tô vendo aqui algum tipo de carne. Não tô vendo aqui o ovo. Se não está aqui, é porque ele tem menos do que essa quantidade. Aqui eu coloquei os que tem maior quantidade, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que nem sempre a gente consegue fechar essa quantidade de ferro por dia. Olha só, imaginem. Imagina que você comeu um bife médio de 100 gramas de carne hoje no almoço. Então, vamos pegar aqui, vamos ser positivos. Você comeu 4,5 miligramas de ferro. E à noite você comeu 2 coxas grandes de frango. Então, vou multiplicar aqui por 2, 4. 4 com 4,5, 8,5. Quanto que você precisava mesmo no dia? 18. Tá entendendo que a conta não fecha muitas vezes? Isso se o seu intestino estiver funcionando, né? Vamos lembrar disso daí. Mas tem os feijões, feijão, beterraba. Será que tem muito? Vamos ver então, hein? Aqui são fontes de alimentos que tem ferro não M. Depois eu vou falar pra vocês sobre ferro M e ferro não M, tá bom? Então aqui nós temos ervilha, açaí, nozes, ameixa. Ó a beterraba, onde é que tá, gente? Lá no último, hein? Vou vir pra cá. Vou virar pra cá, hein? Vou chegar mais pertinho do computador. Ó, agora sim. Quem quiser tirar o print, agora já dá pra tirar o print. Tá vendo? Tem gente que fala assim... Não, mas eu como feijão todo dia. 4 colheres de sopa, de 2 a 4 miligramas de ferro por dia. Não tô falando, gente, que não adianta não comer, não, tá? Quanto maior a variedade, qualidade, melhor. Mas só tô mostrando que a conta não fecha. Olha lá, os comedores de beterraba. 1. Tá vendo? E aí eu quero falar para você sobre o ferro M e o ferro não M. O ferro M é o ferro proveniente de origem animal. Esse ferro, ele é melhor absorvido porque o nosso corpo reconhece, nós somos animais, que a estrutura animal daquilo que está sendo ingerido. Então, a absorção é muito maior, tá? O ferro não M, que é de origem vegetal, a absorção é muito menor. A absorção chega a ser pelo menos metade do que está escrito aqui,
tá? Então, não tô falando para você comer carne vermelha loucamente. Não estou falando para você comer loucamente açaí, tá, Grazi? Não estou falando isso. Só estou falando que se você é vegetariano, vegano, se você não come carne vermelha, você precisa suplementar, entendeu? Você não precisa de mudar suas crenças. Eu não tô aqui para debater a filosofia de alguma coisa, para militar a favor de uma coisa ou outra. As carnes têm sim um potencial de estresse oxidativo no nosso organismo. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas o fato é que se você não come carnes vermelhas, se você não come carne no seu dia a dia, você tem anemia e tem outros tipos de anemia e deficiências. Ou seja, você precisa de suplementar. Se você não está comendo, você tem que suplementar. É uma realidade, aceita que dói menos. Não fica brava comigo, tá? Eu estudei muito para isso. Já fui vegetariana no meu passado por um período de tempo. Me senti muito bem, mas grávida temos que fazer uma excelente suplementação. E aí o que acontece, gente? Só para resumir aqui. Se você ainda comer tudo direitinho, vamos falar assim, tem como você piorar a absorção daquilo que você come. Eu não sei se você conhece, mas tem gente que almoça e toma refrigerante, e toma um café depois do almoço, ou já mete um chá verde por cima. Tudo que tem cafeína diminui a absorção do ferro. Então é muito perigoso para a saúde, principalmente da gestante, porque a demanda já aumenta. E aí muitas vezes você faz o quê? Você vai lá e diminui a absorção daquilo que você está comendo. O ferro não proveniente de origem vegetal, ele precisa de ser melhor absorvido. Como que, Carla, coloca a dúvida lá na caixinha, tá bom? Que eu não vou conseguir olhar aqui direitinho, não. Mas daqui a pouquinho eu vou. Coloca lá na caixinha que eu volto aqui, tá? O que a gente pode fazer para melhorar a absorção do ferro na nossa alimentação? Primeiro, gravidinhas. A mãe natureza é perfeita, é sábia. Então, as grávidas, as gestantes, elas já têm no organismo a propensão maior a absorver mais nutrientes, tá bom? Ela já tem essa propensão, vírgula, se ela é saudável. Por quê? Porque o corpo é perfeito, mas o ser humano vai lá e o quê? E estraga o trem todo. Se você não tá fazendo cocô todo dia, se o seu intestino não tá funcionando, você tá inflamando o seu corpo. Aí é muito perigoso. É uma coisa que é muito perigosa não fazer cocô todo dia. É a mesma coisa que você não tirar o lixo da sua casa todo dia. E tem gente que não faz cocô todo dia, tem gente que também não respira direito porque tá anêmica e fica inchada e quer tomar chá para desinchar. Não tem como, não tem como. Você tem que deixar primeiro o seu corpo fluir. É exatamente por isso que as minhas alunas musas, eu não tenho como deixar de falar, gente, eu emagreço sem dieta, elas emagrecem muito e muito rápido. Porque a metodologia que eu sigo de emagrecimento, ela vai na mesma direção da saúde. Não é fazendo loucura, não é trancando a boca, não é com jeitinho. Não, é com saúde. Então, por que não vai dar certo uma coisa que está fazendo o seu corpo funcionar melhor? Entendeu? Antes de ser uma profissional que ajuda as pessoas a emagrecer, eu sou uma profissional da saúde. Então, é por isso que dá certo. Só para revelar o segredo aqui já para vocês. Mas vamos lá. O que você pode fazer para poder melhorar a absorção de ferro na sua alimentação? 3 coisas basicamente, tá bom? Deixa eu virar aqui nossos slides. A presença de vitamina C. Então, sempre que você for comer algum alimento fonte de ferro, principalmente se for de ferro não M, colocar uma presença de vitamina C, ou seja, espreme um limãozinho, come uma fruta cítrica. Presença de ferro M, ou seja, se você vai fazer uma sopinha de legumes, de feijão, um caldinho de feijão, coloca um pedacinho de carne dentro porque vai aumentar a absorção. E ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele está teoricamente sendo produzido naturalmente lá no nosso estômago, né? Para fazer a digestão. Mas o que tem de gente tomando antiácido, tomando omeprazol, lansoprazol, a família dos OL, achando que é normal. Tem gente que toma isso de uma maneira contínua. Toda vez que a pessoa toma esse tipo de medicação de maneira contínua,
ela primeiro, ela vai ter uma desbiose intestinal, ou seja, ela vai acabar com a saúde do intestino dela, isso é fato. Toda pessoa que toma esse tipo de remédio, ela tem vamos falar aqui, ela tem mais cocô, é o cocô mais fedorento, o peido dela é mais fedorento. Por quê? Porque tem uma desbiose naquele intestino e ela vai ter anemia. Não necessariamente só de ferro, muitas vezes é de B12, algum tipo de anemia. Então, o que pode fazer diminuir a absorção de ferro? Refrigerante, presença de carbonatos, fitatos, medicamentos antiácidos, cálcio. Então, se você é aquela pessoa que tudo que você faz de receitinha fit, low carb, você fica botando leite, creme de leite, requeijão, iogurte, toda hora você fica metendo um cálcio ali. O cálcio e o ferro, eles competem na absorção. O que acontece? O ferro sai perdendo. E isso, muitas vezes, você faz com seus filhos. Deixa tomar iogurte depois do almoço, picolé que tem leite, sorvete, sobremesa que tem leite, às vezes dá refrigerante. Ah, meu Deus do céu, socorro. E aí, imagina, como é que essa criança cresce já desnutrida, aprendendo menos. Essa geração, gente, os estudos já mostram, é a geração que vai morrer antes dos pais por conta da pior alimentação. E pior ainda, quando eles começam a ser mal alimentados na sua barriga. Porque a partir da 16ª semana de gestação, a criança já começa a sentir o paladar daquilo que você come. Você começa a educar o paladar dos seus filhos lá na barriga. É lá que você começa a dar os nutrientes. Então, eu tô falando isso aqui pra vocês por quê? Porque a gestante, a mulher que pretende engravidar, um dia eu pretendo engravidar na minha vida, tem que fazer exames. Aí você fala assim, mas eu fui no meu médico, ele me pediu exames e falou que tá tudo bem. Então, os obstetras, quando você vai lá e pede exames porque você pretende engravidar, eles pedem exames da rotina obstetrícia, que são exames ligados a doenças sexualmente transmissíveis. Eles não pedem, muitas vezes, tá? Eu tô falando de 95% dos médicos, não tô falando de todos. Eles não pedem B12, não pede zinco, não pede selênio, não pede cobre, não pede ácido fólico, não pede ferritina, não pede um monte de nutrientes. Então, se você quer avaliar uma coisa que não tem, é muito fácil falar que tá tudo bem. Por quê? Porque não tem nada ali, eu não consigo ver nada. Tem gente que leva os exames para consulta e me pergunta, e se tá tudo bem? Eu falo assim, não tem nada aqui de nutricional para eu poder avaliar. E pior, quando às vezes pede alguma coisa e fala assim, tá normal. Socorro com esse normal. A pessoa não tá legal e a pessoa fala que tá normal. Não tá normal, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos de fazer os exames corretos, por favor, não é qualquer exame, e avaliar da maneira correta, tá? E aí eu quero trazer um conceito aqui, que eu explico em todas as minhas consultas. Tem uma aula exclusiva sobre isso no curso Emagreça Sem Dieta. Se eu não me engano, é a aula 76, que faz todo o sentido para que vocês entendam a ler um pouco os exames, tá? Mas eu não sou na área da saúde. Tá, mas conhecimento liberta, você pode cuidar da sua saúde, né? Vamos lá, eu quero falar para vocês de faixa de otimização. Até aqui, gente, ok, vai sinalizando, vai conversando comigo. Coloca o coraçãozinho aí, coloca um joinha se tá até aqui, porque o que eu vou falar aqui agora é muito importante. Eu vou falar sobre faixa de otimização. Alguém já ouviu falar sobre esse conceito de faixa de otimização? Alguém nunca ouviu falar sobre isso? Eu quero saber aqui de vocês para eu poder correr aqui com o assunto. Deixa eu até colocar aqui. Faixa de otimização. Fala pra mim. Vocês já ouviram sobre esse termo? Vou pegar água aqui do lado. Vamos lá, tá dando pra entender, gente? Ótimo. Ó, Jo falou que nunca ouviu. Tá, deixa eu explicar pra vocês, mas prestem muita atenção, tá? Quando você faz o exame de sangue, principalmente pensando no perfil nutricional, a minha aluna Musa ali já ouviu, é importante que você saiba ler esses exames da maneira correta. Como minhas alunas musas conhecem, né, gente? Maravilhosas! Vamos lá, o que seria a faixa de otimização? Eu, particularmente, quando eu atendo pessoas, as pessoas que chegam ao meu consultório, elas estão bem, né? Estão andando. Eu não atendo ninguém doente, eu não atendo paciente
hospitalizado, aí eu encaminho esse tipo de paciente. Então, assim, pra mim, os pacientes que chegam, eles já estão bem. Só que eles estão ali, pagando a consulta, investindo o tempo deles ali, porque eles querem ficar ótimos. Então, qual que é meu papel? É tirar essa pessoa do bom e levar pro ótimo. Até porque, se você pega um exame e esse exame tá na média, o que é média? Média é uma coisa medíocre, né? Ninguém quer ser medíocre, a gente não quer estar na média. Eu não quero estar na média, não, eu quero estar ótima. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu preciso fazer, no caso, levar esse paciente da faixa mediana, medíocre, para a faixa ótima, de otimização. Então, sendo o mais didática possível. Quando você tem um exame, você tem uma faixa de referência, e eu vou dividir essa faixa em 4 partes. Como é 4 partes, eu vou chamar de quartil. A quarta parte, chamada de quartil, é que eu vou levar em consideração para essa faixa de otimização. Ou seja, se eu estou avaliando um exame, eu vou pegar aqui um exemplo, tá bom? Se eu estou avaliando um exame, deixa eu pegar aqui agora para vocês. Esse exame aqui, gente, é óbvio, tá? Eu tampei todos os nomes, são de pacientes gravidinhas minhas. Eu peguei para poder contextualizar para vocês. Não estou expondo ninguém, é para ser didática, tá bom? Deixa eu pegar aqui, olha só, vou virar aqui para vocês, hein? Prestem atenção. Vamos lá. Tá vendo esse exame aqui, ó, B12? A B12, ela tá ligada ao quê? Disposição, vitalidade, energia, força, garra, vontade de fazer exercício físico. É isso aqui que a B12 faz, tá? Olha só a faixa aqui pra mulher, tá? De 130 a 868. E isso aqui pode mudar de laboratório para laboratório, ok? Aí você vem aqui e vê o seguinte. Nossa, deu 316. Tá dentro da faixa, né? Perdão, gente, o feminino tá aqui em cima, tá? Tá dentro da faixa, tá. Só que se eu for dividir essa faixa em 4 partes, ela certamente está no quartil inferior. Ela está na zona mais baixa de algo que é fundamental, essencial para o organismo. E lembra que eu falei que esse exame é de uma gravidinha? De primeira consulta, é claro, né? Que aqui eu não deixo ficar desse jeito. Imagina, a gravidinha chegou lá no início da gestação, tá com o pé na cova, perdão, não um pé na cova não, é 2, mentira, tô brincando com você. Ela tá já, assim, com deficiência nutricional. Como é que essa pessoa consegue dar aquilo que ela não tem pro bebê? Me explica. Ninguém dá aquilo que não tem. E aí é que começa o negócio a ficar sério. Por quê? Porque aí vem toda essa situação. Cansaço, fadiga, moleza, cabelo caindo, unha quebrando. E aí a pessoa fica achando assim, não, é normal da gestação. E ela só vai piorando. Por quê? Porque é normal, né? Teoricamente, à medida que a gestação vai passando, o bebê vai sugando cada vez mais e mais. E você vai fazer o quê? Você vai dar o que você tem, o que você não tem. A natureza, gente, preserva o bebê. A mulher que se ferra no negócio. Mulher vira um bagaço. Tô falando sério. Tem mulheres que têm baby blues, que têm depressão no pós-parto. Gente, porque não tem nutriente. É como se tivesse pegado a mulher e tivesse feito assim, ó, torcido, e fala assim, ó, vamos lá, vamos tirar tudo que você tem, vamos lá, e isso que tem amamentação, né? Se a mulher amamentar. Porque aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas o leite materno é o melhor nutriente, é o melhor alimento para o bebê. Sim, desde que tenha nutriente ali, né, Jesus Cristo? Claro que os fatores imunológicos serão preservados, mas os micronutrientes, se a mulher não tem, não vai. A distribuição dos macro, ela é preservada, dos micro não necessariamente. Então, qual que é o X da questão aqui que eu tô falando aqui pra vocês? É muito importante avaliar esses exames, os exames certos e da maneira correta e suplementar. Eu quero mostrar aqui pra vocês o que acontece. Eu vou pegar aqui um caso de uma gestante minha. Isso, que ela decidiu se cuidar antes de engravidar, tá? Então ela fez todo o preparo antes, tudo bonitinho. E eu vou mostrar pra vocês que
ela fez a suplementação dela toda antes, ela fez oral, injetável, vou falar sobre injetável, tá? Pra poder concluir aqui. Só que, mesmo ela fazendo a suplementação antes e durante, a faixa só foi caindo durante a gestação. É claro, o bebê suga cada vez mais. A questão é, imagina se ela não estivesse fazendo. Olha só aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é um exame chamado ferritina, tá bom? Esse exame aqui ela trouxe quando ela fez a suplementação oral injetável. Então ela teve uma grande quantidade, nem precisava de ser tão alto assim. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que aqui ela engravidou. Olha como é que começou a partir de então, ó. 187, 145, 68. Só pra vocês que estão com o cabelo caindo saber, tá? Pra ficar cabelo na cabeça, a ferritina tem que ficar acima de 70. De 70 a 90, pelo menos. Então, o que acontece? Se você estiver tomando a suplementação errada, que não dá essa quantidade que o seu corpo precisa, não vai subir e vai cair. É isso que eu quero mostrar aqui pra vocês. Outro exemplo aqui, olha. Vitamina D. A dela estava super baixa quando ela começou. Fez a suplementação. Engravidou. Caindo. E isso porque está suplementando. Então, eu quero que você entenda que não é normal ficar mal, tá? E eu quero que você tenha disposição para você poder fazer o quê? Para você se cuidar, para você ser uma excelente mãe, para você ser uma excelente profissional, para você ser uma excelente esposa. A vida é muito boa. Só que a gente tem que dar conta do tranco. E desnutrido ninguém dá. E eu posso falar isso pra vocês enquanto nutricionista, porque eu vejo muita coisa absurda. Gente, hoje eu fui almoçar em restaurante, normalmente o restaurante vai até mim, né? Eu peço marmita. Gente, eu tô falando sério. Eu sentei, parece que eu atraio esse tipo de coisa. Eu sentei, tô lá comendo, não sei o quê. Chega uma família, senta uma criança bem acima do peso. E eu observei que o pai foi fazer o prato e o pai não levou a criança para poder participar do prato. E a gente não julga, né? Talvez a criança tá cansada, tá com sono, enfim. Beleza. E tô ali eu focada na minha comida. Gente, o pai chega com um prato de comida. Sabe o que tinha no prato de comida? Só macarrão. Macarrão alho e óleo. Só tinha macarrão. O que tem de nutriente ali no macarrão? Nada. Pelo contrário, a farinha branca que tem ali está tirando o seu nutriente. Então, toda vez que você come produtos alimentícios com caloria vazia, isso ao invés de estar te dando nutriente, está roubando. Então, muitas vezes a pessoa não faz os exames, ela não é bem orientada em termos de nutrição e alimentação, ela não está com o intestino funcionando, come mal pra caramba e vem falar o quê? Ah, eu não estou suplementando nada na gestação. Eu estou confiando na minha alimentação. E o pior é quando o médico ainda reverbera isso, né? Ele apoia esse tipo de coisa. Em vez de falar, não, colega, você tem que suplementar. Ele não fala nada. Ele fala, não precisa. Por quê? Porque não vê os exames, não vê que está caindo e a pessoa está ficando mal. E aí daqui a pouco vem uma legião de pessoas desnutridas, tomando antidepressivo, tomando remédio para acordar, remédio para dormir. Por quê? Porque não tem força para viver. Porque tá faltando nutriente. Quem me acompanha nos stories viu hoje, dentre as pessoas que eu atendi, eu filmei duas pessoas, duas mulheres, uma delas tinha anemia crônica. Ela já tinha tomado todos os suplementos de farmácia possível, já tinha todos os médicos, nada resolvia. Hoje ela era outra pessoa. Ela falou assim, eu não tinha força para fazer nada, agora eu vou ter um tênis e agora eu vou caminhar todo dia. E as pessoas falam isso pra mim, ela falou, minha cunhada falou que eu tô diferente, que eu sou outra pessoa. Eu quero que você entenda que eu sou uma pessoa muito positiva, que eu sou nutricionista, que eu também sou terapeuta, que eu levo muito em consideração as questões emocionais, mas existe um componente físico, fisiológico que precisa ser observado. Você pode ser a pessoa mais positiva, mais maravilhosa do mundo. Se você tiver anêmica, você não levanta de uma cama. Você vai achar que você tem depressão. E o pior, que se você começar a tomar antidepressivo, não vai resolver, porque não vai tratar a sua anemia. E se você não faz nada por isso agora e começa a envelhecer dessa maneira, a tendência é piorar. Por mais positiva que eu seja, eu sou uma pessoa extremamente realista. Então, algumas pessoas até comentam comigo e falam assim, nossa, mas você é tão animada, né, e tal, não sei o que. Eu falo assim, não.
Sou animada não. Eu sou nutrida. Porque se eu estiver desnutrida, colega, eu não levanto de uma cama. Eu já estive... Lembra da ferritina que eu falei que tem que segurar cabelo na cabeça entre 70 e 90? Eu já tive uma ferritina de 9. De 9. Ferritina de 9 é recém-nascido. E olhe lá. E eu descobri que existe uma legião de mulheres desnutridas, anêmicas, mortas-vivas por aí. Porque ninguém faz nada com isso. Eu fico desesperada. Então, assim, eu vou agora encerrar esse assunto. Vou respirar profundamente. Eu vou ver aqui na caixinha de perguntas as mais frequentes por conta do tempo, tá? Porque eu acredito que não vai dar tempo de responder tudo. Eu vou deixar essa live aqui salva, mesmo com os slides tendo ficado no computador, mesmo não tendo sido possível ser feita no YouTube, mas eu não poderia deixar me calar. E eu quero te pedir a sua ajuda para que você possa levar essa mensagem ao maior número de mulheres possíveis. Para que quando eu salvar essa live, você possa comentar. Assiste aí, amiga. Assiste, pega esse aviãozinho, envia. Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E agora que vocês têm esse tipo de conhecimento, comece a se cuidar. Comece a buscar essa informação de qualidade. Por quê? Porque você não precisa de viver se arrastando por aí. Você não precisa de viver falando, mas eu não gosto de fazer atividade física. Colega, você não tem a disposição, você não tem energia. Você não consegue fazer atividade física. Não é que você não gosta de fazer atividade física. São coisas completamente diferentes. Tá bom? Vou abrir aqui a caixinha de perguntas aqui para eu poder aqui ler. Deixa eu ver aqui. Olha só. Nutri não é o tema, mas gestação após os 36, 37 anos, como você avalia? Do ponto de vista nutricional, não tô falando de outros pontos, tá? Tem várias maneiras de avaliar isso. Eu tô falando do ponto de vista de nutrição e suplementação. O cuidado que eu vou ter que ter com você com 36, 37 ou 16, 17 é o mesmo. Em termos de avaliação de exames e protocolo de suplementação, tá? Agora, com o que você colocou aqui, que você é bariátrica, colega, você tem que viver suplementada. Porque o bariátrico, ele tem má absorção dos nutrientes. Não tem como você estar em faixa de otimização sendo bariátrica. Então, assim, no seu caso, é fundamental que você faça a suplementação. Muito provavelmente injetável, tá bom? Deixa eu até aproveitar e falar sobre injetável. Quando você toma uma suplementação oral, gente, você corre o risco de não absorver. Lembra do intestino que não está funcionando direito? Então, uma coisa é você tomar, outra coisa é você absorver. E quando a gente faz uma suplementação oral, eu não consigo passar uma quantidade X que você precisa ali dentro, porque tem um limite de segurança que cabe numa cápsula por dia que eu posso te passar. Mas, quando você faz a suplementação injetável, ali você consegue ter uma dose maior de segurança sendo aplicada no seu corpo, direto na sua veia ou no músculo, depende do que a gente estiver falando aqui de nutriente, garantindo essa absorção. Por quê? Porque não passa pela digestão, ela pula. Então, sempre que há necessidade, sempre que há indicação, eu indico o protocolo de injetáveis. Inclusive, sexta-feira eu vou fazer minha dosagem de injetáveis aqui da gestação, tá bom? Nossa, como eu queria falar muito sobre esse assunto, porque é muita coisa, gente. Aqui. Estou gorda e desnutrida. Colega, começa a se nutrir que você começa a emagrecer, tá? Porque a obesidade é uma inflamação que vem por uma deficiência nutricional. Você pode ter certeza. Então, você tem que se nutrir. Mais importante do que você querer emagrecer é você querer ser saudável, tá? Isso faz toda a diferença. Aqui... Tenho medo de não estar sabendo me alimentar direito. Então, isso é muito comum, tá? A maioria das pessoas acham que estão abafando ali, de repente, na alimentação e não estão se entupindo de produto alimentício. Agora, o que eu sempre falo é o quê? O contrário de medo é conhecimento, não é coragem. Eu não faria alguma coisa cheia de coragem, mas zero conhecimento. Então, isso é uma coisa que você pode aprender, tá, Cláudia? Para isso, eu convido você a participar do meu curso Emagreça Sem Dieta. Lá eu entrego todo o mapa do emagrecimento para que você emagreça da melhor maneira e mais saudável possível, tá bom? Isso é bem, bem, bem importante. Então lembra sempre, tá, Cláudia?
O contrário de medo não é coragem, é conhecimento. E aí você fala assim, nossa, se eu quero entrar no seu curso amanhã. Não, as inscrições não estão abertas, mas eu posso deixar a lista de espera para vocês. Eu vou colocar nos stories. Posso até colocar aqui, olha. Se você quiser vir para a lista de espera, tá aqui, ó. Essa é a lista de espera do curso. O que eu vou abrir as inscrições hoje ainda é o Guia da Fome Real. Por quê? Muitas vezes a pessoa quer emagrecer e fica se preocupando com o que botar para dentro. Mas eu falo que antes de entrar com o sofá branco em casa, a gente tem que fazer o quê? Tem que limpar a casa. E como que você limpa a casa de maneira respeitosa, fazendo o seu intestino funcionar com o Guia da Fome Real? Então, eu vou abrir as inscrições após essa live do Guia da Fome Real por apenas R$ 97,00 para que você possa emagrecer de maneira respeitosa, fazendo o seu intestino funcionar e começando a dar um primeiro passo pela sua saúde, tá bom? Você já tá na lista de espera, então, né, Cláudia? Show! O que você pode fazer hoje? Você pode começar com o Guia da Fome Real, tá bom? A Tiara tá perguntando aqui, olha, quais os exames imprescindíveis para gravidinhas que querem suplementar? Tiara, é uma lista, tá bom? Essa lista tem, a minha secretária tem, quando os pacientes marcam presencial ou online, a gente envia essa listagem para você poder providenciar esses exames, tá bom? E, gente, aproveitem a questão da pandemia, o contexto da pandemia, porque nós ainda estamos com uma liberação de fazer atendimento online. Eu não sei até quando isso vai, né? Antes era proibido. Então, hoje, já que está permitido, se você não é da minha cidade, se você não é do meu estado, mas você quer que eu te ajude a suplementar, a fazer as coisas da maneira correta, pedir os exames, você consegue fazer isso online, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais? A Tiara tá perguntando aqui. Normalmente, a obstetra passa um suplemento, não é o suficiente? Não, Tiara, normalmente o obstetra passa um polivitamínico que tem um pouquinho de todos os nutrientes. Então, assim, é melhor do que nada? É melhor do que nada, mas ele não é eficiente porque ele não vai corrigir deficiências nutricionais que já existiam e não vai ser uma dosagem suficiente para toda a gestação. Na prescrição, na suplementação da gestação, cada trimestre a gente tem uma quantidade, tem uma necessidade. E como é que você vai tomar uma coisa igual durante toda a gestação, né? Não faz o menor sentido. Deixa eu ver aqui. Alimentos que contêm ferro que não podemos deixar de comer. Então, Cíntia, eu coloquei aqui durante a live, não sei se você tava, até falei pro pessoal printar, tá bom? Aquela listagem ali são dos que mais tem ferro, tá? Então você vai conseguir ter acesso se você voltar nessa live depois de gravada, tá bom? Aqui, nutricionistas, podem solicitar exames? Podemos solicitar exames sim, tá? Na verdade, qualquer pessoa pode solicitar exame para ela mesma. Se você chegar em qualquer laboratório e quiser pagar particular, você pode fazer qualquer exame. O fato é que nem todo plano de saúde vai aceitar se você não for conveniado ou se for nutricionista. Daí é protocolo de plano para plano. Mas poder a gente pode sim, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Esses suplementos são horríveis, né? Já me falaram. Não seria melhor coisas mais natural? Você sabia que veneno de cobra é natural, ô Ana Paula? Veneno de cobra é natural. Vamos tomar veneno de cobra. Não é questão de ser natural ou não, é questão de resolver. E eles não são horríveis, porque o que é de engolir você não sente o gosto. E o que é de injetar você não sente o gosto, é horrível em que sentido? Todas as pessoas que fazem o protocolo comigo relatam justamente o contrário. Por que eu não comecei antes? Estou disposta, estou feliz, estou vivendo agora. Então, não tem esse negócio de horrível não, tá bom? Não sei qual a experiência que você teve, tá bom? Aqui. Esses suplementos que a gente compra na internet, teria algum problema sério? Vitamina D, vitamina C, vitamina E, zinco, etc? Sim, porque tanto a carência quanto o excesso
são prejudiciais ao nosso organismo. Então, por exemplo, a vitamina D, a vitamina E, são vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em gordura. Ou seja, se você ingerir uma quantidade maior do que aquela que você precisa, você vai ter o quê? Uma intoxicação, vamos falar assim, né? Você vai ter um excesso daquele nutriente. Então, não faça isso por conta própria. Aqui, sugiro que você não faça por conta própria, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agra. Queda de cabelo também pode ser falta de ferro? Normalmente é falta de ferro. Não tô falando que é só falta de ferro. Mas a maior parte sim, tá? E é por isso que suplementos desses caros que você compra em farmácia, desses famosos para cabelo, não resolvem. Porque ele tem ali alguns nutrientes, mas não tem ferro. Entendeu? Se você tiver anêmica e morrer de tomar Pantolgar, não vai resolver nada. Você não vai sentir nem cosquinha de melhora. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Leite também diminui a absorção de ferro? Sim, com certeza. Leite tem cálcio, cálcio ele diminui a absorção de ferro. Então, nunca misturar leite com refeição. Nada de leite, nada de lácteos, tá? Por favor. Deixa eu ver aqui. Meus exames foram medíocres, mas estou sem disposição. O médico me passou Reforgam. Eu não sei o que é Reforgam. Não sei. Mas a gente tem que fazer sua suplementação, tá, Mel? Direitinha e personalizada. E se você é de outro estado, a gente pode fazer isso online tranquilamente, tá? Deixa eu ver aqui. Quais as principais vitaminas que devo observar no segundo trimestre de gestação? Olha só, o que eu tenho que observar na gestação, eu vou observar do primeiro ao último mês de gestação, tá? Não tem uma vitamina que eu vou falar assim, no segundo trimestre a gente para de olhar para esse nutriente e começa a olhar para o outro. Não. A gente avalia, pelo menos eu avalio todos os nutrientes durante toda a gestação. Então, não tem um nutriente que é mais importante no segundo trimestre, não. Todos são muito importantes. E o ideal é avaliar isso antes de engravidar, para você entrar na gestação em faixa de otimização, tá bom? Clarissa, faz diferença no horário de ingestão dos suplementos? Faz total diferença. Faz diferença o horário, a combinação, se você está tomando junto com refeição, sem refeição, se você está misturando um nutriente com outro, isso atrapalha a absorção de um e de outro, tudo influencia, tá? Por que 10 meses de gestação? Porque quando você entra no 9º mês, tô com 9 meses de gestação, você entrou no 9º mês, só que você tem que viver esse mês. Então, o bebê nasce quando dá 10 meses, não quando dá 9. Então, ao todo, o tempo de gestação são 10 meses de gestação, entendeu? Não são 9. Gente, é isso aí. Olha só, eu consegui responder aqui não todas, mas a grande maior parte das perguntas. Quero saber se vocês gostaram da live de hoje. Fala comigo, foi bom? Foi relevante esse assunto? Fez diferença para você? Você aprendeu com esse assunto? Se sim, comece hoje mesmo a investir na sua saúde. Faça os exames corretos, faça a suplementação correta. Eu quero só hoje, qual que é o meu desejo? Eu quero que você entenda que existe um caminho de saúde rápido, maravilhoso, acessível, saudável, que você não precisa de viver de maneira arrastada, que gestação não é doença, que envelhecer não é ficar doente, que existe um caminho de saúde. Eu estou aqui para poder apoiar vocês. Então, eu vou finalizar a live, eu vou deixá-la salva e eu gostaria que depois que você visse ela salva, que você pudesse fazer o quê? Que você pudesse compartilhar, encaminhar para as pessoas. E se eu vir voltar a fazer essa live no YouTube, eu vou avisar vocês de novo, tá bom?
Gente, que bom que vocês gostaram. Tô muito feliz de ter vocês até aqui, tá? Fiquem com Deus. Boa noite, até a nossa próxima live. Tchau, tchau.